E Deus, Ele é tão justo em que Ele faz, que Ele fez o mundo, criou os seres viventes, e um ano ele é contado em 365 dias, aonde a Bíblia ela fala 375 vezes para você: não temas. E esta noite eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Você vai abrir no livro de Jeremias. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, iremos ficar felizes. Capítulo 1 de Jeremias, nós iremos ler o verso 8 e depois nós iremos lá para o 38 de Jeremias. Todos já acharam? Diga amém. Capítulo 1 de Jeremias e o verso 8 que diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Capítulo 38, verso 6, depois o 10. Livro de Jeremias, capítulo 38, verso 6, depois o 10, que diz: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Verso 10. Então deu ordem o rei Ebed-Meleque, ou seja, o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Vai sentando, dando glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, você que chegou até aqui esta noite, eu quero assim congratular este momento de felicidade juntamente com os irmãos, através desta mensagem aonde está aberto este versículo temático. E a Bíblia claramente nos fala sobre a vida deste homem profeta chamado por Jeremias. A Bíblia nos diz que este homem, por ter sido filho, louvado seja o nome de Jesus, daquele homem chamado por Gedalias, ou seja, Gedalias, filho de Pazu e Jucal, filho também de Selemias e Pazu, filho de Malquias. A Bíblia diz que as palavras em que foi anunciada de Jeremias a todo o povo foi dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada e a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. O que foi que o profeta Jeremias ele assim quis externar através desta palavra? É que aquele povo estava vivendo numa iniquidade, numa incredulidade muito grande, um povo aonde não estava se corrompendo naquilo em que Deus ele não estava preparando para aqueles homens que estavam separados diante dos caldeus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz que foi quando Jeremias chegou sobre o rei Zedequias, e quando ele chegou para o rei, ele disse: olha, rei, eu quero te dizer e profetizar diante de Deus que tu e teu povo irá perecer, e tu e teu povo vai morrer. O teu povo que está adorando a outros deuses, o teu povo que está adorando a outros deuses, ou seja, Deus Baal, eu quero dizer para você, rei, que o teu povo vai perecendo aos poucos, e você vai ver o que Deus tem para fazer diante desta cidade. Foi quando o rei, ele ali não deu credibilidade a esta palavra. A Bíblia nos diz que Jeremias saiu dali daquele, louvado seja o nome de Jesus, daquele palácio, e quando aquele rei estava ali,
aquele povo estava observando a saída do profeta diante daquele palácio. Foi quando o povo chegou para o rei e disse: olha, rei, o que foi que o profeta maluco veio trazer para você? O que foi que o profeta maluco falou aqui esta tarde, ou seja, durante este dia para você? Foi quando o rei falou prontamente para aquele homem, ou seja, aqueles homens. E aqueles homens se encontravam ali furioso. Aqueles homens se encontravam desesperados e dizendo: olha, será que este homem não vem aqui para trazer umas boas novas? Não, ele só traz duras novas. Mas não, era porque aquele povo queria viver da maneira que queria. Aquele povo queria viver da maneira que fosse assim consentido. Aquele povo queria viver através do seu próprio bel prazer. Mas são poucos dentro da casa de Deus hoje que está vivendo na posição em que Deus assim tem para colocar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu fim são fim de morte. Louvado seja o nome de Jesus. Quero pedir permissão aqui ao pastor, estou sentindo um pouco acomodado, mas eu quero descer aqui, pastor, e quero aqui pregar para diante da igreja, aonde a Bíblia nos diz que existiu um profeta também, ou seja, o último profeta da Bíblia, que no Novo Testamento, este profeta se chamava por João Batista. Poucos querem se posicionar feito esse homem, poucos querem agir da forma que esse homem agiu, mas João Batista, ele não tinha ministério eclesiástico. João Batista, ele era um homem que propagava o louvado seja o nome de Jesus, a palavra do Senhor. Mas quando João Batista estava disponibilizado para fazer a vontade de Deus, ele chegou diante daquela grande multidão, ou seja, daquele deserto, e disse: todos, ele chamou todos, raças de víbora. Foi quando aquele povo olhou e observou e disse: o que é que este maluco está falando? Foi da mesma forma, eu estou fugindo da palavra. Aconteceu com Jeremias, ele também foi um profeta, aonde ele